Muito obrigado pela atenção. Por favor, quero sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e prezadíssimos colegas que a compõem. Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, que nela toma assento, Dr. José Alves Pereira Filho. Estendo esses cumprimentos aos senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra para eventuais comunicações. Não as havendo, solicito Sua Senhoria, doutora Adriana, a gentileza de proceder ao pregão dos processos, observando-se as preferências. Vamos dar prioridade à vista do ministro Alexandre Belmonte, que está aqui apenas para julgar duas vistas, e as vistas de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, ficamos para o depois, quando terminarmos as planilhas. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 70.800, dígito 63, de 2011. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário da ré e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão rescisória do autor. Não participou do início do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. E suspeito o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Alexandre Belmonte. Pois não, senhor presidente. Eu, reexaminando essa questão e me adequando à jurisprudência desta Corte, em especial desta subseção, eu convirjo com o voto de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Aqui trata-se de questão afeta a competência da Justiça do Trabalho, aquele problema do contrato administrativo, mas que, na verdade, a postulação é de parcelas trabalhistas de período anterior e da validade da lei municipal no ato da Prefeitura. Estou convergindo, então, senhor presidente. Pois não. Algum destaque dos colegas no voto do vistor e do eminente relator? Sem destaques, assim se decide nos termos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Vossa Excelência pretende juntar a declaração de voto convergente? Não, senhor presidente, não há necessidade. Pois não. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte, em que é relator do processo ação rescisória 4.434, dígito 27, de 2011. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte e o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, revisor, votaram no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causa da AES Sul Distribuidora Gaúcha S.A., rejeitar a de decadência e, no mérito, julgar improcedente a ação rescisória. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Alexandre Belmonte. Pois não, senhor presidente. Senhores ministros, esse caso aqui é mais complicado. Depois do voto divergente do ministro Hugo, eu pedi vênia a Vossa Excelência e me concedeu a oportunidade de rever o voto, mas eu vou preferir me manter fiel ao voto original depois de muito refletir. Eu vou explicar resumidamente o que ocorreu. A razão da divergência diz respeito ao erro de fato, como fundamento da ação rescisória. E o TST, em revista, negou ao reclamante as horas de sobreaviso que haviam sido concedidas pela sentença de primeiro grau e pelo regional na ação originária. Por meio de embargos de declaração, a sexta turma desta Corte alterou a fundamentação do julgado
para esclarecer que o reclamante ficava sim de plantão, mas manteve a conclusão no sentido da improcedência das horas de sobreaviso. Mas o fez louvando-se na antiga redação da OJ 49 da SDI, que o uso do aparelho por si só não caracterizava horas de sobreaviso. O recorrente, então, ele se funda em erro de fato, ou funda em erro de fato a decisão da egrégia sexta turma. Se a questão tivesse ocorrido no regional, eu não teria dúvidas no sentido da configuração de erro de fato, mas teria, talvez, dúvida em relação ao problema da controvérsia. A controvérsia teria se estabelecido lá no regional a partir do momento que, através de embargos de declaração, essa questão teria sido trazida à tona. E aí caberia recurso de revista, etc., seria um problema de erro de julgamento e não de erro de fato. Mas o problema é que aconteceu aqui, na sexta turma, ou seja, até então esse problema não existia. Ele passou a existir com a decisão da sexta turma, e a sexta turma corrigiu, e corrigiu de acordo com o entendimento dela, fundado na redação da OJ 49, que atualmente foi transformada em súmula 428 e tem uma nova redação. Bom, eu fiquei, então, diante do voto do eminente ministro Hugo Scheuermann, bastante em dúvida a respeito, porque o problema ocorreu realmente por ocasião da decisão da sexta turma, mas depois de muito refletir, não sei se certo ou errado, cheguei à conclusão de que, primeiro, a matéria foi pré-questionada perante a sexta turma através de embargos de declaração. Caberia o recurso apropriado, que seria de embargos por má aplicação, então, da OJ 49 ou do entendimento que a ela caberia. E, diante destes fatos e da conclusão a que eu acabei chegando de que houve erro de julgamento e não erro de fato, porque a OJ já dizia, no entender da turma, e a turma tinha aquela interpretação, e, por isso, para a turma, independentemente do fato, de acordo com o entendimento anterior, independentemente do fato de ficar ou não de plantão, não era cabível, esse era o entendimento da turma, eu cheguei à conclusão de que houve erro de julgamento. Então, por tais razões, eu peço vênia ao ministro Hugo Scheuermann para manter o meu voto original, que é nesse sentido. Pois não. O ministro Hugo Scheuermann já tinha aberto divergência? Já, eu abri a divergência, inclusive passei votos para todos, meu voto é um pouco longo, mas, na realidade, eu mantenho a divergência, senhor presidente, pedindo vênia ao relator, entendendo que a sexta turma incorreu em erro de fato ao considerar uma afirmação constante no acórdão regional em relação aos fatos, que foi alterada lá por embargo de declaração no regional, em relação à utilização do telefone celular. Em nenhum momento se fez qualquer referência no processo com o uso do telefone celular. A petição inicial fala de permanência em sobreaviso, a contestação nega esse fato, mas em nenhum momento fala em telefone celular. Aí o regional faz uma referência ao uso do telefone celular, que seria irrelevante isso. E aí, com o embargo de declaração lá no Tribunal Regional, altera os fundamentos, expressamente altera os fundamentos, substituindo aquela fundamentação, quer dizer, extirpando aquela referência ao telefone celular. E ao julgamento aqui do recurso do Tribunal Regional pela sexta turma, ela utiliza, a sexta turma utiliza os fundamentos fáticos que foram referidos naquele acordo que foram alterados. Neste aspecto, eu acho que há erro de fato, porque nos embargos a relação, inclusive, manteve essa decisão, esse erro de fato, considerando um fato que é inexistente, porque o Tribunal Regional alterou essa fundamentação completamente, extirpou essa referência ao telefone celular que nunca foi feito. Então, com a devida vênia, eu mantenho a divergência, o voto é mais longo, evidentemente, faço todo o histórico e referências, mas em sentido de que há erro de fato, sim, que seria procedente a pretensão rescisória, concordando com o voto, evidentemente, na questão da preliminar de legitimidade e também na questão da decadência, mas, de fundo, eu manteria a divergência. Haver o erro de fato e desconstitui o acordo da sexta turma dessa Corte.
Então, aberta a divergência, Sua Excelência, o ministro Hugo Schoen. Senhor presidente, Pois não, ministro. na qualidade de revisor, senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Claro, pois não. Eu agradeço, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, ministra Cristina, senhores ministros, é que na condição de revisor votei na sessão em que iniciado o julgamento do referido processo, no sentido de acompanhar o ministro relator para julgar improcedente a pretensão desconstitutiva. Discute-se na fração de interesse a ocorrência de erro de fato no julgamento do recurso de revista patronal pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Entendo, senhor presidente, com a devida vênia ao ministro Hugo Scheuermann, que a interpretação equivocada pela 6ª turma do TST, do quadro fático delineado pela Corte Regional, constitui erro de julgamento e não erro de fato. Conforme ressaltado pelo ministro Hugo, no voto de vista regimental, foram integrados na decisão rescindenda os fundamentos acrescidos no julgamento dos embargos de declaração perante a Corte Regional, restando a controvérsia centrada na conclusão da 6ª turma em que o reclamante não possuía sua liberdade de locomoção limitada. O fato de a 6ª turma do TST ter conhecido do recurso de revista por divergência jurisprudencial com base em aresto inespecífico, com a devida vênia, configura erro de julgamento, tropeçando o pedido de desconstituição da decisão rescindenda no artigo 485, inciso 9º, parágrafo 2º do CPC. De outra sorte, pelo óbice da súmula 126 do TST, seria vedado à turma desta Corte, quando do julgamento do recurso de revista, confrontar os argumentos lançados em outras peças diversas dos acórdãos regionais, razão pela qual entendo que não restou demonstrado, senhor presidente, senhores ministros, o erro de fato. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro Hugo, eu estou mantendo como revisor o meu voto, julgando improcedente a pretensão desconstitutiva. Pois não. Ministro Cláudio Brandão, como vota? Presidente, eu vou pedir vista regimental desse processo, porque não examinei o voto do ministro Hugo. Certamente você enviou ao gabinete, mas eu já até mantive contato com o gabinete e não vi o voto. Deve ter ido lá, embora não tenha recebido, mas eu vou pedir vista regimental. Ótimo, prudente. Vista regimental, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Presidente, eu também vou pedir vista regimental em sequência, Sucessivo. porque eu me lembro que eu também estudei esse processo à época e também não tinha informação do seu retorno hoje. Portanto, Isso. eu já encareceria a Vossa Excelência, então, que após o ministro Cláudio Brandão que me concedesse isso. Vista regimental, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão e, sucessivamente, a Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Eu só indago ao ministro Cláudio Brandão se recebeu o voto divergente ou quer que eu mande? Eu gostaria que eu enviasse, que eu não Pois não. recebi. Já recebi. Eu estou com ele às mãos, se Vossa Excelência quiser. Ministro. Não, eu mando para o gabinete. Presidente, não precisa. Senhor presidente, se possível, com as notas degravadas, por gentileza. Notas taquigráficas a Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Para mim também, presidente. Também ao ministro Caputo Bastos. O ministro Alexandre Bamonte, sinta-se à vontade para se retirar. Agradeço muito a presença de Vossa Excelência e reitero a sua brilhante atuação na SSDI 2, atuação que tem sido também marcante na SSDI 1. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Desejo um bom final de sessão a todos. Muito obrigado. Então, agora, as preferências. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO
13.987, dígito 71, de 2011, em que são partes Ione da Silva, Banco Bradesco S.A. e Vera Lúcia Nunes dos Santos. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de processo oriundo da primeira região. A Corte de Origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a providência pretendida já havia sido alcançada em função da expedição de alvará a favor da litisconsorte passiva. É o que efetivamente ocorre nos autos, de forma que a proposta segue no sentido de se negar provimento ao recurso. Perfeito. Por hora consignar a presença de Vossa Senhoria, doutor Carlos Vinícius, algum destaque no Vossa Excelência, eminente relator? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim, com procuração nos autos. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 2027, dígito 73, de 2012, em que são partes Sedna Empreendimentos e Participações, LTDA, Plascal Produtos Cirúrgicos, LTDA, e Josilene do Carmo Amorim. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, este processo, ex-sócia da empresa executada no processo matriz, impetra mandado de segurança pretendendo a limitação da responsabilidade executória ao período em que integrou o quadro social. A Corte de Origem concedeu parcialmente a segurança. Como percebem Vossas Excelências, a providência pretendida pela parte encontra guarida no ordenamento processual e em rito ordinário, conforme temos aqui decidido, e por isso eu proponho a extinção do processo sem resolução do mérito, com apoio na OJ 92 desta subseção. Perfeito. Doutor Eduardo, o senhor pretende fazer uso da palavra? Procuração nos autos? Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais membros dessa egrégia sessão, agradecendo a concessão do uso da palavra, menciono que o presente recurso ordinário deriva de um mandato de segurança impetrado em face da decisão do juiz da Terceira Vara do Trabalho de Feira de Santana, que indeferiu pedido de exclusão da recorrente do polo passivo da reclamação trabalhista ajuizada em face da Plascalp, executada principal. A Plascalp é uma empresa que atua há muitos anos no Brasil no ramo de material cirúrgico, tendo chegado a ser, durante largo período, a principal empresa atuando nesse mercado. Pois bem, a minha constituinte, Sedna, foi admitida como sócia da Plascalp no dia 20 de janeiro de 2005 e lá permaneceu como sócia até o registro de sua saída na Junta Comercial do Estado da Bahia, havida em 19 de 12 de 2005. Surpreendentemente, após 6 anos da saída da sociedade, recebeu um mandato de citação para que respondesse à execução de uma ação trabalhista, que é o processo que originou o presente mandato de segurança. A ilegalidade da decisão é patente. Conforme se pode ver dos autos, a ação trabalhista, a reclamação trabalhista originária foi proposta 2 anos e 4 meses após o registro na junta da saída da sociedade do impetrante. Pois bem,
ocorre que, no período de 6 anos, a Plascalp enfrentou uma séria crise e se encontra hoje com um processo aberto de recuperação judicial. Além desse processo, nós já identificamos a existência de muitos outros na Justiça Trabalhista da Bahia e, em função da ilegalidade completa e frontal à norma do artigo 1032 do Código Civil, foi estabelecida a possibilidade de apresentação de mandado de segurança. A questão aqui deve ser analisada não sobre uma visão formal, e sim sobre uma visão da efetividade do processo. Gostaria de lembrar a Vossas Excelências que, caso se entenda que esse mandado de segurança não merece prosperar, na prática vai se determinar que, nessa ação e possivelmente em muitas outras, a empresa tenha bens bloqueados para aí, então, trazer essa tese e demonstrar novamente, como foi demonstrado aqui, a ilegalidade cabal e a afronta frontal ao 1032 do Código Civil. Por isso, se espera o provimento do presidente de mandado de segurança. Pois não, muito obrigado. Ministro Alberto Bresciani, mantém o voto. Senhor presidente, sem questionar os fatos colocados da tribuna, de fato podem ser esses, mas o fato é que o ordenamento processual ordinário prevê medidas capazes de socorrer a parte, eventualmente. E, no caso, o ato atacado consiste em ordem de citação. O procedimento executório ainda vai se desdobrar na forma regular. Por isso eu mantenho o voto pedindo bem. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência, eminente relator? Não, senhor presidente, apenas para acrescentar que o voto do ministro Bresciani, ele vem em conformidade com Vários precedentes aqui, né? todos os precedentes desta subseção, vem em harmonia com o que já decidiu o Supremo. Então, com essas palavras, pedindo ao vênio advogado, que com certeza sustentou com maestria, mas não atentou para o detalhe de que a nossa jurisprudência segue em sentido oposto ao entendimento trazido por ele. Daí porque estou acompanhando o ministro Bresciani. Sua Excelência bem o ressaltou, e nós temos tido cuidado de assentar que mandado de segurança não tem feição recursal. E quando se impetra mandado de segurança contra uma determinação de citação, está se dando uma feição recursal, porque ele dispõe, depois da citação, dos embargos da execução, possivelmente rejeitado agravo de petição, com ação cautelar para imprimir efeito suspensivo. Se priorizarmos o mandado de segurança, estaremos atropelando o juízo natural, que é lá o juízo por onde vêm as vias ordinárias para garantir o direito. Do contrário, vamos abrir um precedente, toda vez que a parte alegar uma certa ilegalidade, abre-se o caminho excepcional da ação mandamental. Por essas razões, é que entendo que deverá mesmo ir às vias ordinárias, até porque não é pacífica essa questão de que há 2 anos do novo Código Civil já não responde, porque a jurisprudência é até um pouco controversa a respeito se isso se aplicaria no âmbito do processo do trabalho. Por isso também, pedindo vênia ao ilustre advogado, acompanho o douto voto do eminente relator e proclamo que, unanimidade, decidiu-se nos termos voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, que dá pela extinção da ação mandamental nos termos do artigo 267, 6º, parágrafo 3º do CPC.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 22, dígito 78 de 2012, em que são partes Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, e Thaís Jacome da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de processo oriundo da 5ª Região e a Corte de Origem denegou a segurança. A matéria de fundo seria a inclusão da trabalhadora em folha de pagamento e em função do restabelecimento de relação de emprego. Ocorre que, conforme revelam os autos, a trabalhadora foi excluída da folha de pagamento. Isso está registrado no processo matriz, em função da percepção de gozo de auxílio-doença por acidente do trabalho. Então, a ordem combatida à inclusão em folha de pagamento já foi superada no processo matriz. Por isso, desaparecendo o interesse de agir, a proposta segue no sentido de extinção do processo, também sem resolução do mérito. Pois não. Doutor Alexandre, o voto parece a favor da... Ah, não, Vossa Senhoria fala pela recorrida, né? Tem interesse em sustentar? Não, excelência, só o registro da presença e procuração dos autos. Pois não. Registrada a presença do doutor Alexandre Caputo Barreto, indago dos colegas se há algum destaque. Não havendo destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo AGRO 9.538, dígito 43, de 2011, em que são partes Bernardino da Mota Marinho e Banco Santander Brasil S.A. Impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente, ministra Cristina, senhores ministros. Cuida-se de agravo interposto pelo impetrante a decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso ordinário por não cabimento. Não cabe, digo eu, senhor presidente, recurso ordinário contra acórdão proferido em agravo interposto em face de decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, por não se tratar de decisão definitiva do TRT. Aqui a incidência da OJ 100, da SDI 2. Correta, pois, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso ordinário. O voto, senhor presidente, é conhecer do agravo e no mérito negar-lhe provimento. Pois não. Esse agravo não tem sustentação oral, doutor Carlos Vinícius. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Sem destaque, assim se decide nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Acabaram-se as preferências, vamos às planilhas. Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processos. Exame necessário RO 245, dígito 34, de 2010, ao processo RO 1820, dígito 27, de 2011. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, no processo RO 60.400. Não, desculpa, é vista. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, para algum destaque, se houver. Não, senhor presidente, eu não tenho nenhum destaque, fico à disposição dos colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira? Não, senhor presidente, havia um pedido de vista regimental, mas foi equivocado da minha parte. Não há. Não há. Então, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 498, dígito 35, de 2012, ao processo DRO 6.004, dígito 28, de 2010. Suspeito, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, nos processos RO 7.400, dígito 41, de 2012, RO 9.300, dígito 59, de 2012, RO 75.300, dígito 75, de 2011, RO 88.900, dígito 66, de 2011, processo RO 99.900, dígito 63, de 2011, e no processo RO
101.100, dígito 08, de 2011. Com a palavra o eminente e douto relator, ministro Alberto Bresciani, para algum destaque, se houver, na sua planilha. Senhor presidente, estou à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Senhor presidente, sem destaques, apenas cumprimentando o ministro Bresciani e seu gabinete pela alentada planilha trazida hoje a essa subseção. Alentada e douta planilha. Então, assim, são julgados todos os processos constantes da planilha do eminente ministro Alberto Bresciani, em unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 95, dígito 19, de 2011, ao processo RO 105.900, dígito 20, de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos, para algum destaque na planilha, se houver. Presidente, não tem destaque espontâneo, estou à disposição. Pois não. Dos colegas. Indago dos colegas, se há algum destaque, pois não, ministro Emanuel. Tenho, senhor presidente. Eu vou pedir vista regimental do RO 72.700, dígito 22, de 2011. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 72.700, dígito 22, de 2011. Vista regimental deferida a Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Mais algum destaque na planilha de Sua Excelência? Senhor presidente, eu tenho Pois não, destaque no ministro Cláudio. processo 95, dígito 19. 95. Pois não, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, esse tema, inclusive, já foi objeto do meu primeiro pronunciamento nesta sessão, um processo que foi relator o ministro Alexandre Agra, que até suscitou um debate nesta sessão com votos convergentes e divergentes, a respeito da necessidade de concessão de prazo para a regularização do defeito da petição inicial, sem desconhecer a jurisprudência da Casa, no caso a J84. No caso específico, eu trago a exame desta sessão a regra estabelecida na Instrução Normativa 27 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina que a ação rescisória se processe pelo Código de Processo Civil. E, neste caso específico, os documentos foram juntados com a petição inicial e o documento, em tese, é a sentença rescindenda sem autenticação. Entendeu que, neste caso, observando a própria Instrução Normativa 27, que determina que seja regido pelo CPC a ação rescisória, deveria o magistrado de primeiro grau, caso tivesse necessário regularização da petição inicial e documentos eram anexados, concedeu o prazo que alude o artigo 284 do CPC para que fosse a irregularidade sanada. Isso não aconteceu, claro, sem, repito mais uma vez, desconhecer a jurisprudência da Casa, mas só ressaltar que a própria Instrução Normativa 27 determina que seja processado de acordo com o CPC. E o próprio eminente relator, o ministro Guilherme Caputo, traz no seu voto, destaca no seu voto o fato de que, eu transcrevo até trecho do voto de excelência, quando menciona a existência de julgados desta Corte, no sentido de que a parte não pode ser surpreendida em grau de recurso ordinário, com a exigência de um pressuposto processual, no caso específico, a autenticação de peças. Por isso, com a devida vênia do eminente ministro relator, eu divido de Sua Excelência para determinar o sobrestamento do feito e, a fim que seja concedida à parte a oportunidade de prazo de 10 dias para que seja sanada a irregularidade, caso não o faça, aí sim, extinguir o processo em resolução do mérito na forma do artigo 284 do CPC, caput do seu parágrafo único. Pois É não. como voto, senhor presidente. Pois não, aberta a divergência, Sua Excelência, consigno que a jurisprudência é toda no sentido do voto de Sua Excelência o ministro Caputo Bastos, e para sermos breves, indago dos colegas se há quem adere à divergência, se houver, eu passo a coleta de votos. Então, não havendo, proclamo que, por maioria, a subseção julgou extinto o processo sem resolução no mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4, parágrafo 3º do CPC, vencido Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Doravante, senhor presidente, só apenas vou registrar o voto divergente e vou acompanhar a decisão da Casa, como foi o primeiro processo que veio essa matéria, por conta do primeiro julgamento. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se adiantaria alguma explicação. Não, isso até foi objeto de debate na última sessão, porque, na verdade, eu participei daquele julgamento, foi o primeiro processo que eu julguei, não manifestei meu entendimento quanto à tese.
Doravante, ressalvei o meu entendimento, acompanharei sem nenhum... Não, eu só imaginei que talvez pudesse explicar não, se a quiser. origem de toda essa Se situação. quiser, por favor, fique à vontade. Mas, então, assim se decide. Agora, mais algum destaque na planilha do ministro Caputo Bastos? Volta agora, senhor presidente. Hein? A vista regimental já entraria agora, não, né? Vista regimental Não, entraria. após as planilhas. Ok, obrigado. Isso. Mais algum destaque na planilha do ministro Caputo? Então, são julgados os demais processos constantes da planilha de Sua Excelência o ministro Caputo Bastos, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 39, dígito 71 de 2012, ao processo RO 60.700, dígito 87 de 2011. Com a palavra... desculpe. Impedido o excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos no processo RO 3002, dígito 91 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Hugo Scheuermann, para algum destaque, se houver, na sua planilha. Eu não tenho destaque, senhor presidente, me coloco à disposição. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheuermann? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann, à unanimidade. Para a vista regimental. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 1069, dígito 45, de 2011. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Sua Excelência, ministra Peduzzi, está habilitado ao julgamento? Quer que refaçamos o relatório? Isso. Ministro Caputo Bastos, Vossa Excelência poderia fazer pela emenda, talvez Sua Excelência possa se esclarecer. Presidente, aqui é a constatação ou não de questão de erro de fato para enquadramento nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do CPC. Digo eu, no caso dos autos, o erro de fato sustentado pela autora consiste na suposta falta de exame da controvérsia à luz da confissão feita pelo município quanto à existência de insalubridade nas atividades exercidas pela reclamante na Escola Municipal João Reder Neto, para a qual passou a trabalhar a partir de 2006. Eu, no voto, evidentemente, transcrevo o acordo, mas lanço aqui na emenda. Entretanto, tal argumentação não leva à configuração do erro de fato alegado pela autora. Isso porque, ao apreciar o pleito de adicional de insalubridade, julgando-o improcedente em relação a todo o período deduzido na reclamação trabalhista, inclusive quanto àquele elaborado na referida Escola Municipal João Reder Neto, o Tribunal Regional, à luz das provas produzidas no feito, concluiu que a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do que dispõe o artigo 333. E sigo na tese de que ocorreu erro de julgamento e não erro de fato nos termos em que dispõe a legislação processual. Como se vê, a pretexto de erro de fato, busca a hora recorrente e verdade o reexame das provas produzidas no feito originário. Desse modo, o que pode ter havido é erro de julgamento que não autoriza o ajustamento da ação. E assim, prossigo no meu posicionamento, estou propondo negar-se provimento ao recurso. Pois não. Habilitada, Vossa Excelência. Então, com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão, para a leitura do seu voto vistor. Senhor presidente, senhores ministros, o caso envolve uma peculiaridade que me pareceu bem interessante, que eu tentarei resumir. O empregado alega haver trabalhado durante um determinado período e o empregador passou a pagar o adicional de insalubridade a partir de 2008. E, na defesa, ele diz textualmente que não haveria direito anteriormente ao período em que ele passou a pagar o adicional.
e somente seria necessário deferido caso viesse a ser apurado em perícia. Ou seja, o período anterior ao que ele passou a pagar o adicional, segundo a sua própria defesa, não haveria direito ao adicional a partir de 2008. Só que em nenhum momento é alegado pelo reclamado mudança de condições de trabalho. E ele trabalhou em 2 escolas. Nesta segunda escola, que o reclamado passou a pagar o adicional, ele passou a trabalhar em 2006. E, obviamente, nesse caso, a defesa reconheceu, ouvidou que a transferência para essa escola ocorreu em 2006 e não em 2008. O autor sustenta que o fato de haver sido pago adicional por ele próprio espontaneamente, a partir, inclusive, de uma perícia realizada na escola, é a confissão de que havia as condições insalubres relativas a essa segunda escola. Então, a pretensão rescisória se dirige ao fato de reconhecer que houve confissão quanto às condições de trabalho na segunda escola, para a qual ou na qual ele foi trabalhar a partir de 2006 e não em 2008, e que este fato não foi reconhecido existente pelo julgamento de origem. Então, exatamente por isso, com a devida vênia, eminente ministro relator, eu estou propondo que seja reconhecido o erro de fato, que seria decorrente da confissão, quanto às condições insalubres no período anterior ao pagamento, 2006 a 2008, e a partir de então não há nenhuma controvérsia quanto a esse fato. É como voto, senhor presidente. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Hugo Scheumann. Senhor presidente, senhor ministro e demais ministros, eu peço vênia ao ministro relator e entendo que também se caracteriza aqui o erro de fato, porque, na realidade, restou incontroverso pelos termos da defesa de que, no período em que elaborou nesta escola, em que foi reconhecida a insalubridade a partir de 2008, as condições são insalubres, tendo em vista que a defesa se limita ao período anterior em que trabalhou em outra escola. Inclusive, a perícia foi realizada somente na outra escola. E, então, em virtude desse fato, desse lapso temporal, 2006, janeiro de 2006 até 2008, me parece que não foi considerado esse fato. Então, é um fato existente que foi considerado inexistente, por isso que eu estou acompanhando o voto do ministro Gestor, pedindo máxima vênia ao ministro relator. Pois não. Como voto, Sua Excelência, ministra Maria Cristina Peduzzi. Senhor presidente, senhores ministros, o que me parece que, no âmbito da ação rescisória, não podemos revisar a prova. E o que está consignado no acórdão recorrido e no acórdão rescindendo é que a perícia realizada constatou, a partir da data em que passou a ser pago, outubro de 2008, o adicional de insalubridade, o ambiente insalubre. Há controvérsia, na melhor das hipóteses, a propósito do período anterior. Então, como se trata de ação rescisória, não entendo aqui configurado o erro de fato, mas incerteza quanto aos próprios fatos, o que não me autoriza a reformar as decisões por este meio. Com essas considerações, pedindo vênia à divergência, acompanho o relator. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou acompanhando, senhor presidente, o voto do eminente ministro relator da vênia da divergência. É que o regional, no acórdão rescindendo, foi claro ao fundamentar que, independente do que foi constatado na perícia acerca da ausência de insalubridade, aquela corte entendia que, abro aspas, a cozinheira não se expõe de forma contínua ao calor quando realiza sua tarefa, não permanecendo exatamente no ponto de maior calor por todo o tempo. É o que diz o regional. Assim, senhor presidente, a fundamentação do regional foi peremptória no sentido de que a atividade de cozinheira, por si só, independe de perícia, não expõe o trabalhador a nenhum agente insalubre. Portanto, falece a alegação de erro de fato, pois o fato sobre o qual paira erro
que autoriza o corte rescisório há de ser hábil a alterar o resultado da demanda, caso ele fosse considerado pelo julgador originário. No processo matriz, a alegação de suposta confissão do município réu não é capaz de alterar o resultado da demanda. Primeiro, porque o pagamento espontâneo antes do ajuizamento da reclamação não induz à conclusão de confissão, pois não há notícia acerca da manutenção das condições de trabalho antes e após novembro de 2008. Segundo, senhor presidente, porque o TRT foi claro no sentido de que, independentemente de qualquer perícia, compreendia que a atividade de cozinheira não implicava exposição à insalubridade. Portanto, é inviável o corte por erro de fato pretendido, razão pela qual, pedindo a máxima vênia ao ilustre ministro Vistor, eu estou acompanhando o douto voto do ministro relator. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciano. Presidente, de fato, a subseção tem sido sempre muito cautelosa com relação ao acolhimento de ação cautelar e à quebra da coisa julgada. Na hipótese, o acordo regional, eu verifico, ele alude ao laudo pericial que faria a pesquisa da função até 2005. No entanto, como destaca o ministro Emanuel Pereira, também o mesmo acórdão avança e conclui que a função não geraria insalubridade. Então, me parece que consideração sobre o conjunto probatório houve. Talvez não a melhor análise quando desconsiderou eventual confissão ficta, mas houve avaliação em torno do fato do merecimento do adicional de insalubridade. Por isso, me parece que, sim, havendo pronunciamento, não haveria erro de fato, mas, eventualmente, erro de julgamento. Por isso, eu peço todas as vênias, ao eminente ministro Cláudio, acompanhe o relator. Pois não. O que se percebe da decisão rescindenda é que, na realidade, o colegiado de origem ele fez um exame geral da prova e valeu-se, naturalmente, do artigo 131 do CPC. Quer dizer, fez uma avaliação que lhe pareceu a mais correta e quando se fala em erro de fato, é preciso que não haja controvérsia, não haja pronunciamento judicial. E aqui houve, bem ou mal, houve. Possivelmente terá havido erro na avaliação da prova, mas erro de fato, penso que não chegou a tanto, exatamente por um aspecto que me pareceu bastante elucidativo. Ademais, tanto a descrição do ambiente quanto as fotos anexadas ao laudo revelam que se trata de lugar arejado, com ventilação e iluminação natural e artificial. Ele já está fazendo um pronunciamento judicial acerca das condições de trabalho. Acresce-se que a perito constatou diferença mínima entre o calor a que se expunha o autor e o limite de tolerância, sendo que, em face das múltiplas atividades exercidas ao longo da jornada, é de se presumir que essa diferença naturalmente não existia. Entendo que não foi comprovado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor envolvendo a exposição contínua a calor excessivo, impondo-se, consequentemente, a exclusão do adicional e reflexo da condenação imposta ao reclamado, tornando improcedente os pedidos formulados na presente demanda. Eu penso que aqui, se nós formos exigir para cabimento da ação rescisória que o juiz deva enfocar todas as questões, e sabemos muito bem que não é exigido do juiz, pelo artigo 131, que enfoque todas as alegações da parte, mas que externe a sua convicção, baseada no exame do contexto probatório, aí não há negativo de prestação jurisdicional. Há, possivelmente, pela ótica do ilustre ministro Cláudio Brandão, e com o qual talvez eu até concordasse, uma má avaliação dessa prova, que induz a ideia de erro de julgamento e não de erro de fato,
e caímos, então, para a injustiça da decisão, insuscetível de ser reparada em sede de ação rescisória. Por isso, pedindo todas as vezes ao douto voto, Sua Excelência, o brilhante ministro Cláudio Brandão, que vem enriquecer o Tribunal Superior do Trabalho, e não menos brilhante, voto do ministro Hugo Schäuble, que o acompanhe. Senhor presidente, você permite esclarecimento? Hum? Permite esclarecimento? Todo esse debate que está aqui no acórdão em relação à primeira escola. Essa perícia foi realizada na primeira escola. Então, essa afirmação que consta no acórdão se refere à primeira escola e não à segunda. Só um esclarecimento. Pois não, agradecido pelo esclarecimento. Acompanhe também o não menos douto voto do relator e daqueles que o seguiram e proclamo que, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso ordinário, vencidos os eminentes ministros Cláudio Brandão e Hugo Schäuble. Juntará a declaração de voto vencido ao pé do acordo, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Sugiro ao ministro Emanuel que junte o voto convergente. Vossa Excelência chegou a fazê-lo? Pois não, presidente. Farei. Juntará voto convergente o eminente ministro Emanuel Pereira. Assim se decide. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo RO 60.400, dígito 16, de 2009. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A ministra Cristina participou? Não há divergência, senhor presidente. Só Então, para registrar. Não há divergência. Voto com o relator. Está votando com o relator. Bom, então, Sua Excelência, o eminente Para ministro... abreviar. O eminente ministro Cláudio Brandão, que pediu vista regimental, adere ao voto do eminente relator e indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, então, assim se decide a unanimidade. Nós temos no voto do eminente relator, o ministro Emanuel Pereira. Não havendo mais processo, chegamos em tempo, ministra Cristina? Não havendo mais condições, não havendo processo mais em condições de julgamento, declaro encerrada a sessão, agradecendo muitíssimo a presença de todos.